Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Dinamarca, Copa Land Spocar 32 alvos de final, temos a equipe do Vestergaard contra a equipe do Esbjerg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Finlândia, Copa da Finlândia semifinais, temos a equipe do Kupis contra a equipe do Jaro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Argentina, Liga de Reserva, encerramento da nona rodada, temos a equipe do Belgrano 2 contra a equipe do Young Boys. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Argentina, Liga de Reserva, encerramento da nona rodada, temos a equipe do Rosário Central contra a equipe do Tajeres Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Uruguai, a Copa do Uruguai, as oitavas de final, temos a equipe do Racing Montevideo contra a equipe do Boston River. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Equador, a Série B, grupo de rebaixamento da terceira rodada, temos a equipe do 22 de julho contra a equipe do Chacaritas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil, as quartas de final, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Argentina, Liga de Reserva, encerramento da nona rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Central Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Uruguai, a Copa do Uruguai, as oitavas de final, temos a equipe do Cerro Largo contra a equipe do Taquarembó. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Venezuela, a Copa da Venezuela semifinais, temos a equipe da Universidade Central contra a equipe do La Guaira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Uruguai, a Copa do Uruguai, as oitavas de final, temos a equipe do Peñarol contra a equipe do Liverpool. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, a terceira rodada, temos a equipe do Imbabura contra a equipe do Cumbaia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate.
placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Equador, a Copa do Equador, as oitavas de final, temos a equipe do Alcas contra a equipe do Deportivo Cuenca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato 1 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as quartas de final, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela coluna primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Milionários contra a equipe do Deportivo Pasto. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato 2 a 1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, abertura, sétima rodada, temos a equipe do Punta Arenas contra a equipe do Saprissa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato 2 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Costa Rica, primeira divisão, abertura, sétima rodada, temos a equipe do Cartagines contra a equipe do Herediano. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Casa com empate, placar exato 1 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.